Vamos lá. Primeiro erro aqui é porque falta um conectivo. Lembra sempre que o conectivo ele vai conectar as partes. Aqui a redação é como se fosse uma peças de quebra-cabeça. E aí, no lugar das peças, são trechos. E os trechos, eles se conectam com conectivos. Isso aqui que vai conectar um trecho ao outro é o conectivo. Então lembra... Opa! Então lembra que sempre quando for começar alguma coisa, quando tiver um ponto, quando tiver início de parágrafo, para colocar o conectivo, porque o conectivo, no caso desse primeiro erro aqui, ele ia conectar essa frase a essa frase. Um exemplo de conectivo aqui seria o todavia. No teu erro 2 é porque esse trecho daqui, ele fica mais para o desenvolvimento. Porque aí tu vai estar explicando como é que acontece e tal. Isso aqui, explicar alguma coisa no desenvolvimento. Na introdução a gente só vai introduzir o leitor ao tema. E no erro 3 é porque faltou a tese. Faltou as duas causas do problema. O que é que causa o bullying e o cyberbullying? Lembra sempre que a tese ela vai ser as duas causas do problema, a causa 1 e a causa 2. E o problema sempre é o tema. O tema sempre vai ser um problema. E aí no teu texto tu vai ter que dizer as causas do problema e na conclusão solucionar o problema. Uma dica que eu dou é que quando tiver bullying, cyberbullying, por exemplo, no Enem ele vai te dar texto motivador. Então tu resume o texto motivador 1, por exemplo, o texto motivador 2, e aí tu pega e coloca assim: causas e consequências. As causas do problema, tu vai colocar aqui a causa 1 e a causa 2, que isso aqui vai ser a tese. E as consequências de cada. Consequência da causa 1, consequência da causa 2. Por exemplo, se é um problema familiar, por exemplo, de não engajamento do dever dos pais, enfim. E aí tu pode colocar essas consequências. O que é que traz isso? Que é justamente o que tu coloca aqui no teu texto. Sem o apoio e educação dos responsáveis, o indivíduo cresce em situações favoráveis para o desrespeito. Isso aqui é a consequência. Faltou tu colocar a causa. Lembra que a causa 1 vai para o D1 e a causa 2 vai para o teu D2. Tá certo? Lembra sempre dessas causas. O que é que está causando o bullying e o cyberbullying? Entende? O teu quarto erro aqui é porque faltou um conectivo. Esse de forma similar, aqui eu não vejo ele muito como conectivo, porque esse conectivo daqui, ele vai ligar esse parágrafo de cima ao parágrafo de baixo. Eu acho que tu colocou esse de forma similar por causa dessa frase aqui que eu risquei, que seria uma continuação. Só que aqui tu vai começar a tua causa 1. Tu vai começar o teu D1 falando da tua causa 1. Então eu acho que não seria esse conectivo aí. Presta muita atenção nisso. O teu erro 5 e o teu erro 7 foi estrutural. O que é que quer dizer isso? No desenvolvimento, a gente... geralmente a gente faz assim, a gente coloca um conectivo, começa com conectivo, isso tanto no D1, tanto no D2. A diferença é que no D1 a gente vai falar da causa 1, então aqui a gente fala da causa 1, ponto, e aí conectivo de novo, vírgula, aí tu coloca a tua argumentação, ou teu argumento de autoridade, vamos dizer que aqui tu colocou a tua argumentação, e aí conectivo, vírgula novamente, o teu argumento de autoridade, teu repertório, enfim. Ponto conectivo, vírgula e a conclusão. Isso aqui é a estrutura do D1 e do D2. A estrutura do D1 e do D2 ela é igual. O parágrafo vai ser constituído por isso aqui. Conectivo que vai conectar o outro parágrafo a esse. A causa 1 no caso do D1.
Se fosse o D2, tu ia colocar aqui a causa 2. Conectivo, por quê? Porque vai ligar isso aqui ao outro. Conectivo aqui, por quê? Porque vai ligar isso aqui a isso aqui. Vai ligar o teu argumento ao teu argumento de autoridade. E esse conectivo aqui é um conectivo conclusivo, porque ele vai ligar o resto do texto à tua conclusão. Isso aqui é a estrutura padrão, vamos dizer assim, do desenvolvimento. Tu pode fazer de outra forma, tu pode mudar isso aqui, mas sempre vai ser isso aí. Sempre lembra da estrutura macro da redação. Sempre vai ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Nos parágrafos vai ter a estrutura micro, que vai ser exatamente isso. A introdução, que tu vai falar da causa 1, o desenvolvimento, que é o teu argumento e argumento de autoridade, repertório, enfim, e a conclusão do parágrafo. Entende? Isso tu vai fazer no teu D1, isso tu vai fazer no teu D2. A estrutura é a mesma, lembra? A estrutura é a mesma, que é essa daqui. No teu erro 6 é porque tem muito gerúndio no teu texto, vou ver. Tem aqui, eu vi aqui embaixo, tem aqui de novo. Tem muito gerúndio no teu texto. O que é que a gente pode fazer com isso? Tu pode reestruturar a frase e aí colocar o que, por exemplo, meios desagradáveis é a presença de cada vez mais vítimas enfrentando a violência. Tu pode mudar essa frase e colocar o que na frente, que é o que enfrenta. Que aqui não seria enfrentam, porque são vítimas. Ou só que. E aí ficaria cada vez mais vítimas que enfrentam violência. Aí a gente tiraria esse gerúndio daqui. Entende? No 8 é porque tu colocou uma frase que ficou solta no texto. Como assim? Tu colocou um termo oculto. A problemática. Que problemática é essa? Nesse trecho daqui, eu dou uma dica para parafrasear o tema. Ou seja, colocar sinônimos de bullying e cyberbullying, ou até colocar o bullying e o cyberbullying aqui também. Pode colocar, para não ficar esse termo oculto. A problemática, o corretor olha isso e fala que problemática, B. Mesmo que eles saibam qual é a problemática, mas está um termo oculto. Então ele pode simplesmente ignorar. Já aconteceu comigo várias vezes, inclusive. E esse 9 aqui é a estrutura da conclusão. Porque tem que ter agente, tem que ter detalhamento de qualquer um. Pode ser do agente, pode ser da ação, enfim. Tem que ter um detalhamento, tem que ter ação, tem que ter o meio e tem que ter o efeito. Pra tu pegar essas coisas, eu sugiro que tu... não é decorar, mas aprender os conectivos que tu pode fazer isso. Por exemplo, tu tá com dificuldade de decorar essas 5 coisas. Aí tu vem e faz assim. Decora essas partezinhas daqui. Opa, deixa eu colocar em minúsculo. É de responsabilidade. E aí bota tal coisa. Criar. Por meio. De modo que. E um D aqui embaixo. O que é isso? É uma forma de tu decorar as 5 coisas da conclusão de forma mais fácil, vamos dizer assim. Por quê? Porque tu decora os conectivos. Ou as palavras-chave também. E aí tu coloca é de responsabilidade e aqui vai ser o quê? O agente. Criar vai ser a ação. Meio vai ser o meio, modo. E aqui vai ser o efeito. Tu coloca nessas 5 palavrinhas aqui e aqui o detalhamento. Essas 4 palavrinhas aqui e detalhando uma, tu já fez a tua conclusão. Entende? Como fica mais fácil quando a gente decora as palavras-chave e os conectivos. E aí a gente é só encaixar no texto. Enfim, é isso.
é a dica que eu te dou. Se quiser a apostila individual, fala comigo. É R$5. Ela já tá pronta, inclusive, pra tua redação, para os teus erros. E é isso. Cuidado nesses erros.